Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel. Profeta Daniel, capítulo 3. Vamos ler o verso 17 e 18. Diz assim: Se assim o for, o nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele há de nos livrar da tua mão, ó rei. Mas, se não for, que saibas tu, ó rei, que nós não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem dourada que tu fizeste. Amém? A igreja pode estar assentada. Hoje, com a graça de Deus, queria destacar 2 pontos. Primeiro, conhecer a Deus e confiar nele. E o segundo, ser maduro. Para contextualizar, um camarada chamado Nabucodonosor, ele foi até Jerusalém e assitiou a cidade. Ele cercou. Está todo mundo me ouvindo bem? Assim está melhor? Amém? Ele cercou a cidade, ele atacou Jerusalém, ele pegou os utensílios do templo, levou para a casa do seu Deus e levou o povo para o cativeiro babilônico. Não somente para quebrar pedra, mas para fazer todo tipo de serviço. Ah, você é ferreiro, então vai criar armas para a gente. Ah, eu sou agricultor, então você vai cuidar da terra pra gente. Ah, mas eu sou do palácio, então você vai vir no nosso palácio e servir a gente no palácio. E esse era o caso de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que são 4 jovens. Nós, até onde eu sei, não se sabe exatamente a idade na qual eles chegaram lá, mas sabe-se que eles eram jovens, crianças ou adolescentes, quando eles chegaram lá, moços ainda, né? E eles nos dão inúmeras lições de fé nesse livro de Daniel. A começar no próprio capítulo 1, quando eles chegam na Babilônia e eles decidem no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. O texto não diz que era alimento consagrado a outros deuses, mas provavelmente era carne de porco e uma série de coisas que o judeu não poderia comer. Então eles decidem no seu coração não se contaminar. O Aspenaz gosta deles e permite eles fazerem isso. No final, eles estavam mais fortes do que os outros e foram considerados pelo rei Nabucodonosor os mais inteligentes que estavam no meio deles. O segundo desafio dele foi no capítulo 2, quando o Nabucodonosor ele tem um sonho e ele fala que os sábios, os astrólogos deveriam adivinhar o sonho que ele teve e interpretar. Ninguém soube, então ele falou: então eu vou matar todo mundo. Aí o Daniel, o Ananias, o Misael e o Azarias foram orar. O Senhor revelou para Daniel não somente o sonho que Nabucodonosor teve, mas também a sua interpretação. E Daniel ele foi exaltado ao posto de governador da Babilônia, exaltando ao nome do Senhor. E como se já não bastasse, como se não fosse o suficiente, entra no capítulo 3. O Nabucodonosor ele cria uma estátua de ouro gigantesca. Ele fala que todos os povos de todas as línguas deveriam adorar essa estátua quando toda sorte de instrumentos forem tocados. Daniel não é citado no texto, não se sabe o porquê, mas provavelmente ele não se ajoelhou também, mas fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles escolheram não adorar a essa imagem. E um ponto extra que eu queria destacar aqui, que me faz refletir quando eu escuto essa história, é como que está as nossas crianças, como que nós temos instruído elas, porque eles não chegaram na Babilônia maduros, eles não chegaram na Babilônia com família constituída, chefes de família, não, eles chegaram jovens, possivelmente adolescentes. Então eles poderiam se contaminar. Quem em Jerusalém saberia? Quem puniria eles? Ninguém. Mas eles decidiram não se contaminar. Imagina a criação que eles tiveram. Eles com certeza foram instruídos na palavra. E como que está a instrução que você tem dado para o seu filho ou a igreja tem dado para as crianças? Sabe? Se hoje sequestrasse uma de nossas crianças e levasse para um país pagão, será que nós instruímos o suficiente para não se contaminar? Ou será que nós pensamos aquele clássico pensamento: não, é muito pequeno ainda, quando crescer mais um pouco eu instruo, quando crescer mais um pouco eu incentivo a ler a Bíblia, eu incentivo a estar na igreja nos cultos, eu incentivo a orar?
O mundo lá fora não pensa assim. O mundo lá fora não vai pensar que seu filho é pequeno demais para ensinar ideologia de gênero para ele, sobre LGBT para ele, para oferecer algo errado para ele, para ensinar a mentir, para ensinar a desobedecer, toda sorte de coisa ruim. O mundo lá fora não vai pensar que seu filho é pequeno demais para isso. Não vai. O meu irmão, ele é criança, ele conta que no colégio dele tem pessoas da idade dele que se dizem bissexuais. Olha só. Então, meu filho é pequeno demais, cuidado, vamos destruir nossas crianças. Amém? Mas aí, voltando para o contexto, e eles decidiram que não iriam adorar essa estátua que o Nabucodonosor havia estabelecido. Aí nós entramos no texto em que nós lemos. Pode pegar um pouquinho de água para mim, por favor? Tem aqui já? Obrigado. Versículo 17, quem está com a Bíblia aberta, acompanha comigo. Ele fala assim: se o for, o nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha. Aqui ele está respondendo ao rei. Nabucodonosor tinha ameaçado: se vocês não se curvarem, se vocês não adorarem, eu vou jogar vocês na fornalha 7 vezes mais aquecida. E eles parece que tomam uma coragem, porque eles falam no versículo 16: nós não somos cautelosos em responder nessa questão. Ou seja, nisso aqui não tem como a gente obedecer a você. E eles falam: o nosso Deus, ele é capaz sim de livrar. Eles contrariaram o rei ali na hora. O rei falou que nenhum Deus era capaz. Eles responderam: o meu Deus é capaz. Amém. Eles conheciam o Deus deles. Eles falam: o Deus a quem servimos. Eles serviam a Deus continuamente. Não era algo que quando surgiu o problema eles recorreram a Deus. Não, fazia parte da vida deles o serviço a Deus. Na mesma situação, o Daniel, alguns capítulos depois, quando ele foi lançado na cova dos leões, ele não orou desesperado lá. Ele estava em paz, porque ele já tinha uma vida de oração. Muitos de nós queremos orar em 5 segundos, que deveria ter orado uma vida inteira. Mas não, eles serviam a Deus, eles conheciam ao Deus em que eles serviam e sabiam que ele era poderoso para livrar eles daquela fornalha. Isso me faz lembrar Paulo, que lá em 2 Timóteo capítulo 1 ele fala: eu sei quem tenho crido e sei que ele é poderoso. Então nós precisamos conhecer o nosso Deus, ter intimidade com ele, buscar conhecer ele através da palavra, buscar sempre ter uma vida de oração ativa para conhecer a Deus e a nossa fé ser aumentada. É possível aumentar a fé. Eu cheguei a comentar isso no último estudo que eu dei em Maricá, que Jesus ele fala que a fé é semelhante a um grão de mostarda. Ela é pequenininha, mas ela vira maior das hortaliças, não é isso? Ou seja, ela cresce. Então, ainda que seja algo pequeno, se ela for tratada, se ela for regada, ela vai crescendo. Então, nós precisamos disso, ouvir a palavra do Senhor, conhecer o Senhor. Nós vamos ter mais confiança, mais fé nele e crer que ele pode resolver a fornalha. Qual é a sua fornalha? É como a irmã Fabiana falou, é uma questão familiar. O Senhor ele pode resolver, seja ela qual for. Você tem às vezes um problema com o seu cônjuge, que ele não muda ou você não reconhece o erro. Parece que não tem solução, mas para Deus tem solução. Você tem um filho que é rebelde, você já tentou de tudo, mas parece que não tem solução. Nada que tenta resolve. Mas para Deus tem solução. O meu filho ele não é desobediente, ele até obedece, mas ele não tem nada, ele não quer nada com as coisas do Senhor. Já tentei de tudo. Para Deus tem sim solução. Entende? Seja qual for a questão. É um câncer, é uma doença, uma enfermidade que os médicos dizem que não tem solução. Mas para o médico dos médicos tem solução. Um exemplo disso é o irmão Tiago, lá de Cabo Frio, que ele tinha câncer, estava um graveto, parecia um pedestal, magro. O pastor foi lá, pregou o evangelho para ele, ele se converteu, aceitou, recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador. 1 ou 2 meses depois, quando o pastor voltou lá, ele estava tão bem quanto eu e você. Foi Deus, é o Senhor. O Senhor ele tem poder, nós temos que crer que ele tem poder para fazer isso, para resolver questões que para nós parecem impossível. Quando a palavra fala que os discípulos estavam remando contra a tempestade, fala que Jesus ele veio andando sobre as águas, ou seja, aquilo que era o maior problema dos discípulos, Jesus veio pairando sobre. Então nós temos que confiar no nosso mestre,
Confiar no nosso Jesus. Quem lembra a história de onde o pastor Sandro e a irmã Fabiana se conheceram? Olha onde eles estão agora. É o poder de Deus. A minha esposa, anos atrás, ela vivia embalada. Olha onde ela está agora. É o poder de Deus. O Senhor, Ele muda. O Senhor, Ele converte. Entende? Então, eles entendiam isso aqui. Eles sabiam que o Senhor, Ele poderia livrar, que o Senhor poderia mudar. Perdão. Então, meu irmão, onde está a sua confiança? Confie em Deus. Qual é a questão que você tem, que eu tenho? Nós podemos entregar ela diante do Senhor. E não querer resolver tudo com a nossa força, com o nosso próprio braço. Entende? Se esses 3 quisessem resolver com a força do braço deles, eles iam estar torrados. Eles confiaram no Senhor. E o interessante é que ele fala assim, no final 17: e Ele há de nos livrar da tua mão, ó Rei. Ele há de nos livrar da tua mão. Eles sabiam que estavam nas mãos do rei Nabucodonosor, vamos dizer assim, mas que Deus, ele tinha poder para livrar. Eles sabiam que o rei Nabucodonosor tinha certo poder sobre eles, mas o Deus deles tinha todo o poder sobre eles. Eles sabiam, eles entendiam isso do fundo do coração. O rei Nabucodonosor poderia reinar sobre a Babilônia, mas o Deus dele reina sobre todo o universo. Tem todo o poder, sabe de todas as coisas. Esse é o nosso Deus, esse é o seu Deus. Ele é o seu Pai. A palavra fala que nós podemos clamar Abba Pai, Ele é o nosso Pai. Você é filho, filha do Rei do Universo. Então o que nós temos a temer? Temer a morte? Temer uma doença? Temer um governo, uma perseguição? Se o nosso Deus está sentado num alto sublime trono e tem todo o poder, temos que confiar nele, porque ainda que toda a natureza esteja em ruínas, que parece que está indo de mal a pior, a palavra fala que no céu tem um rio cristalino que não está impuro. Ainda que o governo seja corrupto, no céu o trono não tem corrupção. Entende? Ainda que essa terra esteja em um estado de decadência, o céu não está em estado de decadência. E a palavra fala em Filipenses que a nossa cidadania está lá. Então o que nós temos a temer, não tema, meu irmão. Confie no Senhor, deposite a sua confiança nele. Não em dinheiro, nos seus bens materiais, na sua própria força, ou em algum parente que você acha que tem alguma condição melhor que você, mas confie no Senhor, deposite sua confiança no Senhor, sabendo que o seu Deus, ele é capaz de livrar de algo tão impossível quanto a fornalha. Do mesmo modo que esses camaradas aqui acreditavam. Amém? Amém. Então, primeiro ponto: conheça a Deus e confie nele. Aí o verso 18 ele vai falar assim: mas se não for, saibas tu, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses. Parece um pouco contraditório, né? No versículo 17 parece que eles têm uma bomba de fé. Não, meu Deus é capaz de livrar, mas se não livrar, isso não é contradição, isso se chama maturidade. É uma fé madura. O que é fé madura? Você saber que Deus pode fazer, como pode não fazer, e continuar servindo e adorando a Ele, mesmo que não faça. Mesmo que não faça. Então, tem aquela música: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. E a nossa fé ela é provada nesses momentos, porque quando Deus ele opera um milagre, nós explodimos em fé, glorificamos ao Senhor. Mas e quando Ele não faz? Também temos que glorificar o Senhor. Falar assim: a sua vontade foi feita, o Senhor é soberano, e confiar na soberania dEle. Isso também está ligado à fé nele, à confiança nele. E não olhar um para o outro: Senhor, você fez com fulano, não fez comigo. Ele é soberano, meu irmão. É como se Deus ele tivesse prometido para todos nós que nós atravessaríamos um mar gigantesco. Só que para um, Ele vai abrir o mar, vai fazer a pessoa passar.
Para outro, ele vai fazer a pessoa caminhar sobre as águas. Para outro, ele vai dar um bote e vai falar, você vai remando até lá. O problema é que, às vezes, o mar abriu, mas ele está olhando, Senhor, o outro está andando sobre as águas, eu estou aqui pisando em terra. O mar está aberto diante de você e você não está vendo. Às vezes isso acontece. E o que está andando sobre as águas, estou com o pé molhado, o outro está no bote sequinho, olha lá. Ó. E o cara que está no bote fala, estão andando, eu estou aqui suando. Quer dizer, cada um está olhando para o outro. Em vez de olhar, o que o Senhor tem feito na minha vida? Entende? A misericórdia que ele tem tido comigo, a começar por ter morrido por você, por ter enviado o seu filho para morrer nessa terra por mim, por você e te levar para o céu. A começar por isso. Já é motivo suficiente para nós servirmos ele para o resto da vida. Mesmo que ele não desse mais nada, além disso já era muito suficiente. Ainda assim ele quer nos abençoar. Ainda assim ele quer nos ajudar. Então nós temos que ter essa fé madura. O apóstolo Paulo vai falar que ele tinha um espinho na carne que ele pediu para Deus tirar. Só que Deus não tirou. A palavra fala, o Paulo falando, que Deus falou para ele, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então se o Senhor fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Eu queria exemplificar a primeira vez que eu aprendi isso aqui. Eu tinha 11 anos de idade, mais ou menos. Eu era muito apegado com meu avô. Eu ia para o trabalho com meu avô, dormia no trabalho com ele. Eu ficava o dia inteiro na casa da minha avó. Tinha vezes que eu passava a semana inteira na casa dos meus avós. Não é? Na casa dos meus avós, ia para o colégio, voltava para a casa dos meus avós. Às vezes meu pai ficava a semana inteira sem me ver, porque eu ficava grudado lá. E nessa época, quando você tem 11, 12 anos, você tem aquela visão de menino, né? Que você é imortal, seus pais são imortais e vão estar ali para sempre. Nada nunca vai acontecer. Até que no dia 13 de abril de 2013, num sábado, às 4 horas da tarde, na rua Intendente Magalhães, lá em Vila Valqueire. Eu não sou bom com o endereço, eu não gravo nem o aniversário da minha mãe, mas esse dia foi tão marcante que eu nunca esqueci. Eu recebi a notícia que o meu avô tinha sido baleado no peito. Meu primo Pablo na cabeça. Também morreram o Douglas. O meu primo de ontem foi baleado na perna. E na capela lá em São Pedro, você ia chorar pelo meu avô, depois ia chorar pelo meu primo Pablo, depois ia pro Douglas, voltava. Na hora de enterrar, pega o caixão de um, leva, volta, pega o caixão de outro, leva. É difícil demais. Ali foi a primeira vez que eu tive um baque de entender que Deus ele pode não fazer, que Ele pode permitir que uma chacina aconteça na tua família. E ainda assim, ali eu tive que aprender que eu tinha que confiar nele. Eu era criança, eu tive suporte da minha mãe, do meu pai e da minha igreja. Eu lembro de Bill lá no enterro, né? Naquele dia, eu acho que você foi, eu lembro, estavam lá, né? Então, são momentos assim que nós mostramos que confiamos de fato nele. É quando isso acontece que o Senhor ele olha para nós e vê, agora eu quero ver o que está no teu coração. Se você confia em mim, se você me ama, se tua fé está em mim, é agora que você não vai arredar o pé. É agora que você não vai sair, que você não vai jogar tudo para o alto e para o mundo. São nesses momentos. Então, meu irmão, quando você viver alguma situação assim, confie nele. Não questione. É normal você questionar, perguntar o porquê, mas eu quero dizer no sentido de afronta. Questionando a soberania de Deus, não era para você ter feito isso. Tenha uma fé madura. Eu não quero dizer que eu tive uma fé madura naquela época, foi um processo. Por muito tempo eu olhei para a foto daqueles procurados, nem sei se eles foram presos ou não, particularmente não importa. Mas não é fácil você olhar a foto do procurado de quem matou seu avô, né? Demora anos para você liberar o perdão. Mas são nesses momentos que é mostrado o que está no nosso coração. Se nós estamos aqui de fachada ou não. Se somos hipócritas ou não. Então, meu irmão, confie no Senhor. Amém. Deposite a sua confiança nele. Aleluia. Amém?
Para finalizar, abre comigo, por favor, Hebreus capítulo 11. Hebreus, lá no final da Bíblia, depois das epístolas de Paulo. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala: a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas não vistas. Então você pode não estar vendo, mas você crê, mas você tem fé. Você não vê que tem anjos ao seu redor, mas a palavra fala que tem, então você crê. Amém. Tem situações que você não vê uma solução lógica, mas você crê, mas você tem fé, porque você conhece o seu Deus. Isso aqui é uma das melhores definições de fé. Você não está vendo, mas você crê. Pode não parecer não ter solução, mas você crê, mas você confia. Igual o Abacuque, quando ele viu toda Jerusalém destruída, ele aprendeu a confiar no Senhor. Ele falou: ainda que a figueira não floresça, ainda assim eu vou te adorar. Isso é uma fé madura. Você pode não estar entendendo nada, mas você confia. Mas você confia. Eu e você, nós não vemos um trono no céu, mas você crê. Você não vê uma multidão de todo povo, língua e nação vestido de branco diante do trono, mas você crê, porque está escrito. Apocalipse capítulo 7. Você não vê um portal celestial, mas está escrito uma multidão entrando. João pergunta: quem são esses? O anjo responde: esses são os que vieram de grande tribulação. Você nunca viu, mas você crê. Aí no versículo 6 ele vai falar: porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele exista, que Ele é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. O texto não diz que Ele é carrasco com aqueles que o buscam. Não diz que Ele é covarde com aqueles que o buscam. Diz que Ele é galardoador. E se vocês, eu não sou pai, mas se vocês que são pais sabem dar boas coisas aos seus filhos, quem dirá o Pai que está nos céus? Você que é maduro sabe que muitas das vezes você toma decisões difíceis que seu filho não entende. Seu filho não entende, mas você sabe que é o melhor. Você tem autoridade na sua casa, você sabe que é o melhor. E Deus, sendo nosso Pai, também é assim. Muitas das vezes Ele toma decisões que nós não entendemos, mas como filhos temos que somente crer e confiar nele, sabendo que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós, como servos deles, como filhos dele, temos que procurar agradar o nosso Deus. Aleluia. Amém, meu irmão? Então, sua confiança, minha confiança, completamente a Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe por essa palavra. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor.